Sejam bem-vindos a mais um Agro Sucessão. Esse aqui você sabe que é o canal do sucessor para sucessores e é uma coisa que queima no meu coração, é falar de sucessão, é falar realmente do que a gente ama, do que a gente vive, é passar um negócio de sucesso de pai para filho. E hoje eu tenho o prazer, cara, de receber aqui Neto Prado. Cara, obrigado por vir, por se deslocar até aqui. E antes de começar, eu quero realmente enfatizar isso, porque isso é de muita valia para mim. A pessoa sair da casa dela, passar as férias com a família e tirar um tempo e rodar 400 quilômetros de ida e volta para estar aqui presente no podcast. E eu dou muito valor nisso. Então, cara, quero te agradecer de coração por você ter tirado um tempo com a sua família, por você vir aqui prestigiar e agregar valor na vida dos sucessores. Então, cara, muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter cogitado a gente bater esse papo. Para mim é um prazer muito grande fazer esse deslocamento. Como diz, é uma forma que a gente busca crescer cada vez mais, conectando com mais pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Então, sim, nisso daí você pode ter certeza que para mim também é um prazer muito grande poder fazer parte dessa história do Agro Sucessão. É um assunto que, por mais que eu já estou um tempo bacana aí falando na internet, nunca parei para falar de sucessão e eu tenho aí algumas coisas na minha vida, pelo menos a base dela é em cima de sucessão. Então, saiba que para mim é um passo muito bacana e tá de parabéns todo o trabalho que você vem fazendo por aí. Obrigado, cara. E se você é uma empresa e quer expor sua marca aqui no Agro Sucessão, as portas estão abertas, falem comigo, mande um direct ou mande uma mensagem aqui no YouTube, que as portas estão abertas para vocês, beleza? Então, cara, se apresenta para a turma. Quem é o Neto? Daniel, eu sou Neto Prado, sou nascido em Araxá, Minas Gerais, fui criado minha vida toda, estudei, fui professor na faculdade lá em Uberaba, cidade do agro, né? Mas eu não tive esse contato desde criança dentro do agro, não fui esse menino que foi criado na fazenda, que sabia dos Paranauê e tudo. Na hora que entrei na faculdade, sofri um pouco, porque mais da metade da minha turma era de dentro do ramo, né? Sim. Então eu era aquele menininho de cidade que ia visitar a fazenda nos finais de semana. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu busquei os estudos para poder auxiliar o produtor rural a buscar o caminho dele. Fiz zootecnia na FASU, lá em Uberaba. Fui professor nos cursos de agronomia, zootecnia e gestão de agronegócio, lá também na FASU. Fui professor no curso de pós-graduação por alguns poucos anos, essas duas partes da docência. E quando eu pensei em começar a caminhar para o lado da docência, para o lado do científico, ia buscar o meu mestrado, eu fui convidado para me mudar para o estado de Rondônia. E aí, acho que um ponto muito importante da gente adicionar nessa história é o quê? Tudo isso não teria acontecido se não fosse a história do meu pai. Perfeito. Meu pai, zootecnista, na época que ninguém sabia o que era zootecnia, antes de entrar na faculdade nem ele sabia o que era zootecnia. Então meu pai, zootecnista, se tornou desde a entrada da faculdade dele uma referência nacional no plano físico e não no digital. Hoje, eu depois de ter rodado aí, eu já estou com mais de 16 anos que eu venho trabalhando nesse ramo, eu sempre vi muito o pessoal falar: você é filho do Gilmar, você é filho do Gilmar, você é filho do Gilmar. Agora, com esse tempo que eu estou no digital, as outras gerações chegam para meu pai e falam: você é pai do Neto, você é pai do Neto, que é o pessoal que conhece pela internet, né? Mas quem conhece pelo dia a dia, pelo analógico, vamos dizer assim, o pessoal conhece muito meu pai. Foi precursor de muitas coisas na nutrição de bovino de corte, nutrição animal de forma geral, né? Como diz, enquanto a gente trabalha estudando o NRC em plataformas, apesar que a gente também estudou muito no analógico, ele decorou o NRC, cara. Ele fazia tudo na mão. Eu fui aluno dele de formulação dentro da FASU, ele foi meu professor também, né? Ele foi professor lá dentro por quase 40 anos. Foi diretor da faculdade, deu aula para tudo quanto é que é zootecnista que você imaginar que tem nesse Brasil, foi aluno dele, indireta ou diretamente, né? E foi um cara que para mim sempre foi um exemplo. Sempre cresci com aquela imagem, muitas vezes pode parecer clichê, mas uma imagem de que eu quero ser igual ao meu pai quando eu crescer. Perfeito. Por quê? Ele sempre estava viajando, você sabe muito bem como é que é a nossa vida, né? Exatamente. Sempre viajando muito, isso aí impacta na família. E a esposa
ela é crucial nesse processo. Então minha mãe foi uma mulher de ouro nesse processo, porque ao invés de passar pra gente a imagem de que seu pai viaja demais, é ausente, não, seu pai está ajudando as pessoas, seu pai é um cara que ele trabalha ajudando outros pecuaristas. E outra, meu pai muitas vezes me levava também. Sim. Foi o que foi causando na gente aquela paixão. Eu e meus 2 irmãos, um irmão e uma irmã, todos somos zootecnistas e veterinários, né? Eu sou zootecnista e trabalho nessa área de nutrição animal, ou seja, seguimos os mesmos passos dele. Ele me ensinou muito do que eu sei hoje, ele me ensinou muita coisa sobre como lidar com o pecuarista numa época que eu fiz uma grande cagada na minha vida, que foi o quê? Querer ser consultor recém-formado, né? Tomei porrada demais da vida desse jeito, mas aprendi mais rápido um pouco no processo. Sim. Ele me ajudou muito nesse processo também, né? Não vou mentir, cara, você ter um cara desse dentro da sua casa te abre muitas portas, porque conhece muita gente, mas também te ensina muito como que as coisas funcionam, né? O nível de exigência é mais alto. Exato, o nível de exigência é mais alto. Primeiro lugar, pela expectativa que as outras pessoas de fora colocam em você, por você ser filho de um cara que é referência nacional. Sim. Isso aí foi uma paulada, mas até hoje a gente vem lidando bem com isso. E aí entra Rondônia, né? Meu pai dava assistência no Brasil todo, assim como todos nós, dava consultoria no Brasil todo. Sim. E ele, num determinado período, foi para Rondônia, onde se apaixonou pelo lugar. Comprou uma terrinha lá, começou arrendando, depois comprou essa terra lá, né? A terrinha para o que era na época, né? Que você pegava qualquer coisa ali, já era uma terrinha, mas era 1.800 hectares de metade de pastagem, 900 hectares de pastagem. Mas começou arrendando, só que saça velha aquilo lá e mais nada. E aí foi crescendo até hoje, o que é uma fazenda referência ali na região. Estamos lá até hoje, sou pecuarista junto com ele. Sim. Ele começou com indústria de ração lá, ajudando alunos dele a fundar empresas de nutrição animal. Até ele começou na Vitasal, aí depois ele fundou a Big Sal, quando a Vitasal deu uma pausa nas atividades. E aí em 2010, 2011 ele se mudou para lá. E eu continuei prestando a minha consultoria morando em Uberaba, Minas Gerais. Depois desse processo, em 2016 eu me mudei para lá, fui convidado para compor o departamento técnico dessa Big Sal, essa empresa regional lá, e conversei com minha esposa, eu tinha casado em final de 2014, então estava 1 ano e pouquinho casado. Sim. Aí eu falei com minha esposa, anima, bora, é Rondônia, é longe, é quente, é longe dos seus familiares, os meus vão estar lá, mas é longe dos seus. Nós vamos fazer de tudo para conseguir fazer esse trajeto aí anualmente, umas 2 vezes por ano que seja, para a gente conseguir manter essa proximidade. Mas no começo agora vai ser brabo. Beleza, topou, fomos. Cara, lá, enquanto eu prestando consultoria, em 6 meses eu aprendi uma determinada coisa, lá em Rondônia a intensidade era tão grande de atividade que em 2, 3 semanas eu aprendi o que eu aprendi nesses 6 meses. Porque aí passava a atender os clientes da empresa como um consultor. Eu sempre trabalhei na posição de consultor. Sim. Então eu visitava, era no começo, né, que a gente estava no pau para toda a obra, visitava era 20, 25 produtores por semana. E que você sabe que para nós que somos consultores, a gente às vezes tira um dia para visitar um produtor, Sim. tira um dia aqui para visitar o outro e vai assim a um ritmo mais tranquilo para ter um planejamento melhor. Lá não, lá era paulada. Então assim, aprendi muita coisa na marra, levei muito do meu conhecimento, eu sempre gostei muito de estudar formas de ajudar o produtor. E no ano de 2019 eu me desliguei da empresa, voltei para a consultoria e foi quando eu comecei minhas atividades na internet. E aí, as atividades na internet hoje por mais que representa um tempo menor, mas para mim representa uma boa parcela do que é a minha atividade hoje. Perfeito. A internet me abriu muitas portas, vai me abrir muitas portas ainda, porque você sabe muito bem que a internet pro agro é oceano azul. É oceano azul. Ainda tem pouquíssimas pessoas competentes agindo nesse ramo dentro da internet. Com certeza. Então, tô vendo muitas oportunidades bacanas, continuo prestando consultoria,
Tenho um canal do YouTube que, graças a Deus, tem sido um canal que cresce cada vez mais. Um Instagram que me ajuda a me conectar com o produtor. O produtor está muito forte no Instagram. E tenho hoje a Escola de Pecuária Lucrativa, que é a minha ocupação principal. Hoje as minhas consultorias são através da Escola de Pecuária Lucrativa. Hoje os cursos que eu vendo são através de lá. E o auxílio que eu presto para o produtor, mesmo que gratuitamente, Instagram, YouTube, aquele acesso indireto que você tem, acontece tudo graças a essa estrutura da Escola de Pecuária Lucrativa. Hoje é uma empresa, hoje nós estamos em 6 pessoas fixas na escola, 9 pessoas em períodos de pico comercial, que a gente agrega uma equipe comercial. E crescendo cada vez mais e querendo crescer mais e mais. Show de bola, cara. Já deixa o seu arroba pra turma. Instagram, @pradoneto.pec. Show. Até o povo confunde muito. O povo fala assim, Neto, é Prado Neto que você usa de nome ou é Neto Prado? Eu falo, é Neto Prado, só não tinha um arroba pra eu usar, mas é Neto Prado. Mas 99% me chama de Prado Neto, então pra mim tanto faz, tá bom? Na faculdade eles me chamavam de Thiago, que era meu irmão mais velho, tá ótimo. Tá ótimo, pelo menos tá acertando o nome, né? Então, @pradoneto.pec. No YouTube é Prado Pecuária Lucrativa, né? Eu tinha começado lá atrás com Prado Consultoria Pecuária Lucrativa e depois fui pegando mais a consciência de que o produtor, não só produtor, mas todo ser humano quer conectar com outro ser humano e não com a cara de uma empresa. Então foi quando eu migrei para esse formato mais pessoal, tanto no Instagram quanto no YouTube. E a Escola de Pecuária Lucrativa, você entrando no Instagram, entrando no YouTube, você consegue encontrar acesso para ela lá, mas, via das dúvidas, escoladepecuarialucrativa.com.br. Show de bola, consegue cara. Encontrar informações lá. A gente tem muito assunto só a partir disso que você falou. A gente tem família para falar, nós temos a parte da internet, tem a parte dos pais. Uma coisa que eu quero entender de você, antes de a gente entrar nisso, até opinar, é o quê? Cara, eu tenho um problema com as pessoas acharem que existe concorrência na internet. E de que existe, porque a gente fala de pecuária, nós dois falamos de pecuária, a gente é um concorrente. E na verdade não tem nada a ver. Por quê? O cara que aprende com você, ele pode aprender comigo. O cara que aprendeu comigo, ele pode aprender com você. E o quê? São assuntos diferentes. E tá tudo certo, cara. Igual você falou, é um oceano azul. Exato. Se a gente, nem se Deus abençoar, a gente não consegue abraçar nem 10% dos pecuaristas brasileiros. Então, assim, eu acho impressionante. A gente estava até conversando antes de entrar ao vivo, ao ar, de que quando eu entrei na internet, que é recente, tem o quê? 1 ano que eu tô realmente engajado na internet. Cara, eu olhava a sua produção de conteúdo, você já tendo um curso no ticket bacana, eu falo, cara, que massa, velho, eu quero chegar no nível desse cara. E hoje tá aqui conversando com você é uma honra. Por quê? Porque o Daniel de 1 ano atrás jamais imaginaria a gente tá aqui. Então, a trajetória na pecuária, ela precisa ser incentivada. Então, eu quero incentivar outras pessoas a falarem também do que ama, certo? E agregar. Com certeza. Por quê? Cada um vai se conectar com a pessoa. Tem pessoas que se conectam mais com você, com o seu estilo, com o seu tom de voz, com a sua narrativa. Tem pessoas que vão se conectar mais comigo, com a minha idade, com tudo. E tá tudo certo. Então, quanto mais pessoas a gente tiver falando bem do que a gente ama, cara, mais a nossa voz vai alcançar outras pessoas, né? E a gente vai espalhar essa mensagem. Então isso aí pra mim é um fantástico, cara. É assim, eu gosto demais. E gosto, porque são poucos hoje que se destacam falando disso. Então eu acho que é importante incentivar a turma a tanto a aprender com a gente e tanto a falar mais, né? E em relação, cara, eu quero que você contasse da sua família. Você já falou do neto filho, do neto consultor, mas e a sua família hoje? Conta um pouco dela, como que é? Olha, vamos lá. A minha família de base, meus pais, e a minha família atual, hoje eu, minha esposa e meus 2 filhos. Na minha base, lá no início, a gente sempre teve essa convivência muito forte com o meu pai, viajando para ficar 1, 2 semanas fora, voltava. Sim. 1 dia, 2 quando eu era próximo, 1 semana quando eu era Mato Grosso, 2 semanas quando eu era no Acre, Amazonas. Sempre viajou muito. E voltava sempre com novas experiências, trazendo novas ideias, levava a gente para conhecer muitas vezes cliente dele.
quando ele ia viajar, por exemplo, a Rondônia para fazer atendimento, que é onde eu moro hoje, a gente ia de carro com ele e no caminho ele parava. Eu lembro direitinho, a gente parava em Caçu, era um cliente dele. Aí depois andava mais um pouco, Rio Verde tinha outro cliente dele, Rondonópolis tinha outro. Depois lá em Vilhena tinha outro cliente dele, depois nós terminava de chegar em Paraná. Então, assim, era uma viagem muito bacana que a gente conectava com esse meio sem precisar ter crescido e desenvolvido dentro desse meio. Minha mãe sempre acompanhou meu pai, sempre deu apoio, sempre ficou em casa dando esse suporte essencial na criação de nós três. Nós três não seríamos nada hoje se não fosse essa criação da minha mãe. E nós não teríamos nada da admiração que a gente tem pelo meu pai se não fosse essa conexão que a minha mãe faz da história dele com a realidade do que acontece no dia a dia, né? Então ela que segurou a ponta toda quando ele estava lá batalhando para poder levantar recursos para casa. Meus dois irmãos, hoje, o meu irmão mais velho, eu sou o caçula de 3. Meu irmão mais velho é 6 anos mais velho que eu, chama Thiago Prado. Hoje ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Fortuna Nutrição Animal em Sinop. É um cara que tem um conhecimento fantástico. Tudo que fez na vida ele pegou primeiro lugar e foi disparando. O cara fez mestrado, doutorado e ele é crânio. Sabe aquele cara crânio? Então, ele é um cara muito crânio, estudioso pra caramba, e hoje ele tem um corpo técnico gigantesco trabalhando junto com ele, porque ele agrega pessoas de grande valor técnico, né? Perfeito. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é zootecnista, tá? E o mestrado e o doutorado todo, inclusive o mestrado dele foi em cima da Amireia, e o doutorado foi um dos experimentos precursores para aparecer o Optigen da Altec. Sim. Fez com acho que 200 ou 400 novilhas no estado de Rondônia e fez um experimento fantástico. Então ele tem uma carga gigantesca aí para nutrição no Brasil. Minha irmã, ela é veterinária, seguiu o ramo da nutrição animal também, e ela trabalhou em várias indústrias no setor de controle de qualidade. Hoje ela é diretora de indústria dessa mesma empresa, Fortuna Nutrição Animal. Então, enquanto meu irmão comanda ali, sei lá, 6, 10, 12 técnicos, ela comanda 150 peão. Então, ela tá comandando a parte da prática, como é que fala, logística, a parte do chão de fábrica. Então, ela é a pessoa da estrutura fabril, a pessoa do controle de qualidade, do BPF, e das papeladas de Ministério da Agricultura, né? Eu comecei nessa parte de papelada do Ministério da Agricultura, eu que introduzi ela nesse ramo, hoje ela explodiu muito mais que eu, e segui. Eu era consultor no início, morava ali em Uberaba, atendia regiões do Mato Grosso, um pouco do Nordeste, um pouco ali do Sudeste, atendia Rondônia também, à distância. Depois eu entrei para a docência, foi uns 3 anos depois de me formar, eu entrei para a docência, e aí depois teve essa migração para o estado de Rondônia, aonde eu continuei sendo consultor. A escola foi um meio de eu me conectar com a docência, que eu sou apaixonado pela sala de aula, e eu moro lá hoje com a minha esposa Lohane, ela é psicóloga, ela se graduou mais ou menos na mesma época que eu me graduei também. E lá em Uberaba, ela é de Contagem, natural de Contagem, lá em Uberaba, a gente se conheceu lá em Uberaba mesmo. E meus 2 filhos, a Liz, que hoje tem 7 anos, e o Liam, que tem 2 anos de idade, os 2 rondonienses, os 2 também rondonienses que falam uai, né? Sim, isso é bom demais. Mas estamos aí, cara, com a família, acima de tudo, graças a Deus, saudável, mas uma família bem conectada, uma família que fala a mesma língua. Isso daí eu acho que é muito importante pra gente poder criar essa conexão e poder continuar, né? Perfeito. Cara, é a base de tudo. Não adianta você ir trabalhar a campo se você não tiver segurança em casa, porque senão, cara, você não vai conseguir desempenhar o seu melhor papel profissional. E é claro que não existe também, Daniel, como diz, família perfeita, né? Sim, todos nós temos nossas lutas. Com certeza. Só que eu falo que eu sou abençoado demais. Em meio a tantas lutas, eu tenho uma esposa que me apoia bastante. Hoje, por exemplo, eu estou passando por um período de transição forte, onde eu estou migrando 100% para o digital. Sim. Isso tem, cara, 3 semanas que eu saí de um presencial forte, conectado a uma empresa de relevância gigantesca no mercado, e hoje eu estou me dedicando 100% à escola de pecuária lucrativa. Vai ser um período de trancos e barrancos,
mas o mais importante de tudo, eu tenho uma esposa que me ajuda a botar a cabeça no lugar e falar, agora nós vamos ter que dar uma baixada na bola para nós poder meter bronca e ajudar isso daqui a decolar. Perfeito. E também te falo da minha família da EPL também, que é o meu sócio, Caio Suzano, que é um carioca, que a gente se encontrou mesmo presencialmente poucas vezes, agora nesse último ano que a gente se encontrou mais, que ele, quando a gente encontra, quando a gente precisa às vezes fazer um trajeto, fazer alguma viagem assim, a gente se encontra no lugar, né? Para poder desenvolver material, ele está sempre junto comigo. Ele é um cara de natureza dele é como copywriter. Ele começou comigo produzindo todo o texto e estratégia do meu conteúdo. Hoje, se a gente for falar que a EPL tem um CEO, o povo tem mania de CEO é o que fundou a empresa. Não precisa, cara. CEO é diretor executivo. Perfeito. O cara é o diretor executivo. Eu sou produtor de conteúdo, mas quem comanda toda a engrenagem por trás da EPL é ele. Entendeu? Ele que conecta hoje, ele que comanda a nossa gestora de tráfego, que está em Minas Gerais, ele que comanda a nossa atendimento ao cliente, que está no Rio de Janeiro, nossa edição de vídeo, que está em Santa Catarina. Então, assim, nossa equipe é só eu e a minha assistente que mora em Ji-Paraná. O restante está assim, ó. Tudo espalhado. Cada um para um canto. É as maravilhas que a internet traz pra gente, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe fantástica, uma equipe que faz um trabalho. Se hoje o meu vídeo ele é bonito daquele jeito no YouTube, é graças ao André, que é o nosso editor de vídeo, lá de Joinville. O cara manja demais da conta. Ali nós acertamos na loteria. Se hoje as pessoas já estão até enjoadas de olhar para minha cara aí, é culpa da Rafa, que é a nossa gestora de tráfego, que hoje ela praticamente manda na gente, né? A Rafa é uma querida de Patos de Minas, que inclusive enquanto eu estiver em Minas eu vou dar um pulo em Patos também, para visitar alguns alunos e lá visitar ela também. E também dá bronca na gente, trabalha igual diretora pra cima da gente também. Neto, você precisa agora fazer um negócio mais assim, partir mais pra esse lado, para de falar isso aqui um pouco. E aí ela vai controlando aquilo que a Meta e o Google precisam, né? Ela que vai trazendo a gente pra esse rumo. Cara, fantástico. Cara, é um monte de gente. Falar de todo mundo é complicado, mas só um último passo aqui. A Paula, que é o atendimento ao cliente, né? A Paula hoje ela é responsável por conectar com os alunos. Hoje a gente fala dos alunos isso, né? Nossa, não. Mas eles falam que hoje nós temos um dos melhores atendimentos no Brasil em termos de agro. Porque você vamos dizer, entrando nesse mundo agora. Já tem uma conexão gigantesca, né? A gente percebe que quando, por exemplo, a pessoa já tem anúncio rodando, a pessoa já tem muita conexão e já está entendendo como que funciona esse universo. Fala um trem pra mim, dá pra fazer sozinho isso? Dá não, cara, dá não. Se o negócio tomar uma proporção grande, não dá pra fazer isso sozinho. Não tem como. Entendeu? E a maioria até uma dica importantíssima para você, à medida que você for entrando cada vez mais, atendimento. Alguém para ficar responsável pelo atendimento. A Paula hoje, tem vezes que eu vou fazer story, eu vou produzir conteúdo, o povo elogia mais a Paula do que eu. E eu acho maravilha. Para mim, tem que botar os meus colaboradores, todo mundo lá em cima, e eu preciso aparecer não, já falei isso demais pros outros já. Show de bola, então, cara. É isso. Ninguém chega longe sozinho, né? Não adianta. Não dá. E no digital, existe aquela fala do milagre, né? O que o digital é milagre, de que rapidão você vai ficar rico. Rapaz, é trabalho pra caramba. O mais fácil é você gravar o vídeo. Agora, por trás, o que você vai falar, como que você vai falar, o que você quer comunicar, essa que é a grande sacada do negócio. Exato. Mas, cara, conta um pouco, a gente tem muito sucessor que está ainda nessa transição de faculdade para a área profissional. Como que foi essa transição? Você comentou que você já foi direto para a área de consultoria. Conta um pouco como é que foi essa transição sua. Tá, beleza. Você fala a transição da área... Sair da faculdade e ir pro mercado mesmo. Tão perdido quanto todo mundo que sai da faculdade, né? Eu só saí um pouco mais direcionado para nutrição, porque eu já trabalhava com nutrição enquanto eu estava na faculdade, né? Então, mas eu perdidão, porque, cara, experiência é o que conta. Hoje o que conta para a pessoa que está saindo da faculdade, até uma dica para quem estiver saindo da faculdade, estiver buscando o que aprimora mais,
Cara, aprimora mais estar perto de pessoas que têm experiência e aprimora mais como lidar com pessoas. Porque hoje eu te falo, eu já passei por fase de contratação, contratei muita gente para outras empresas e eu falo para você, o maior defeito das pessoas é não saber lidar com outras pessoas. Já tive empresa que a pessoa tinha mestrado, doutorado e artigo publicado para todo lado, mas não sabia conversar com o produtor rural. Ela chegava na frente do produtor rural, se gelava inteira a pessoa. E já tive pessoas que, uma graduação, foi para o mercado de trabalho, mas lida bem com todo mundo, conversa para cá, conversa para lá, a pessoa tem jeito para falar com o produtor rural, conversa desde o produtor rural até com o filho do capataz, com todo mundo ali dentro da fazenda. Então eu acho que essa conexão que a pessoa gera, porque o mundo já vai ensinar muita coisa para a pessoa. Agora, se a pessoa não souber lidar com outras pessoas, então por que eu entrei nisso? Foram coisas que eu tive que aprender logo no começo da minha carreira. Então essa foi uma forte transição que eu tive ao sair da faculdade e entrar para o campo. Eu, por mais que eu sempre tive facilidade para falar, tinha essa dificuldade de lidar com pessoas. Sim. Então foi as primeiras dificuldades que eu tive, porque logo que eu saí da faculdade, por incrível que pareça, meus 3 primeiros clientes não tiveram nada a ver com meu pai. Foram ex-professores meus que me indicaram como consultor para essas pessoas. Um era uma fábrica de ração ali do lado, então era um trabalho assim básico, burocrático, e para nós que não tem experiência, não tem coisa melhor. Porque você já se sente inserido no mercado fazendo um negócio que você tem que seguir um protocolo. Então eu trabalhava com controle de qualidade nessa fábrica. Um outro cliente que era uma fazenda próximo da cidade ali também, próximo de Uberaba, e eu atendia fazenda. Lá eu apanhei muito com essa questão de tô saindo da faculdade, sou um consultor. Um consultor precisa ter experiência. Eu não tenho experiência, e aí, como é que vai ser? Cara, apanhei demais, porque era assim, eu chegava, tomava pancada na cabeça o dia inteiro, né, vamos dizer assim, psicologicamente falando, e voltava para casa e metia a cara nos estudos. E procurava de cá, procurava experiência, ligava para o professor, ligava bastante pro meu pai, que é um cara extremamente experiente nessa área de pecuária, pegava livro e botava, e a gente aprende também que o livro e a prática tem uma distância a ser analisada. Funciona, mas não funciona se você sair fazendo de qualquer jeito, então tem que ter esse meio de campo aí. E aí eu fui aos poucos conquistando, cara, foi mais o boca a boca que fez eu chegar em outros clientes do que alguma forma de divulgação, alguma forma aí de eu buscar. Né? E como que você conseguiu converter, que você falou que você tinha essa dificuldade inicial, e como que você conseguiu romper isso, e que conselho que você daria, porque você passou, né? Você realmente evoluiu dessa fase. Que conselho que você daria para alguém evoluir, como você evoluiu? Cara, anda junto com pessoas que têm essa experiência, busca um mentor, a todo custo corre atrás do mentor. Cara, hoje eu me sinto mentor de muitas pessoas que estão saindo da faculdade com uma conexão apenas pela internet. Sim. Por estar conectado com essa pessoa na internet, tem muita gente que fala pra mim, Neto, eu considero você um mentor pra mim hoje. Busca esse mentor, pode ser um ex-professor seu, pode ser um consultor da sua confiança, alguém que você conhece, está próximo e tem essa possibilidade de se aproximar. No meu caso, eu falo que eu tive a grande vantagem de poder ser mentorado pelo meu pai, mas fui mentorado pelo meu pai, fui mentorado pelo professor Adilson Aguiar, que foi meu orientador na pós-graduação e era de dentro de casa. Fui mentorado pelo professor Leonardo, foi meu mentor, inclusive meu orientador do TCC. Ele que me orientou no meu primeiro experimento científico que eu conduzi na EPAMIG. E ele era o cara que conduzia tudo lá, me apresentou para produtores da região ali. Na época era Tourinhos Gir Leiteiro, né? Tive um mentor no Mato Grosso do Sul, que é o atual dono da Zoomix, né? O Márcio, que ele me ajudou demais a lidar com o confinamento. Fiz meu estágio obrigatório lá com ele, fiquei algum tempo lá, praticamente morando em Campo Grande, e rodei muito com ele lá. E depois que eu me mudei para Rondônia, as pessoas que eram mais da diretoria ali, da gestão comercial, rodei muito com eles ali também, aprendi muito
o tete a tete, que às vezes a gente percebe, nós que somos técnicos demais temos esse defeito. Produtor rural, alguns aceitam bem esse posicionamento, outros não aceitam tão bem, às vezes eles são, querem ser diretos demais, eles até perdem a paciência com você. Então aí, já nesse ramo lá em Rondônia, aí eu tive a Natália, que foi minha diretora. Hoje ela está dentro do digital também, ela saiu do ramo das grandes empresas e ela foi direto para o digital. Ela chama Natália Ribeiro, ela tem, junto com a Mônica, você já deve ter ouvido falar da Mônica, acho que é Mônica Zanelli, ela é do agromarketing, agro-MKT, alguma coisa assim. E elas têm hoje o Cria Agro, que ensinam social medias de agro. Então, um negócio bem bacana. Sim. Ela era minha diretora, ela era diretora de marketing, cara. Era uma menina na época que eu entrei, eu devia ter uns 26 anos, ela tinha 25 e era diretora de marketing de uma empresa que foi comprada por uma multinacional. Me ensinou coisa pra caramba de gestão. Eusébio, que foi um gerente comercial que era louco, virado do avesso, aquele gerente comercial que atropela todo mundo, sabe? Sim. O cara me ensinou a fazer conexão. Então, cara, mentores são as pessoas que vão te conectar com o mundo, seja o mundo que você quer, ou seja o mundo que às vezes você ainda não conhece e você vai aprender a gostar depois. Sim. Primeiro conselho que eu dou é esse. Segundo conselho que eu dou, cara, não para de estudar. Sabe, evita, primeiro, saiba fazer uma curadoria boa do que você está estudando, porque a internet, aí eu trago uma das coisas que eu mais falo na internet, para as pessoas tomarem cuidado. A internet é terra de ninguém. Hoje, grande vantagem da internet é que qualquer um pode entrar e postar conteúdo lá dentro. Sim. Grande desvantagem da internet é que qualquer um pode entrar lá dentro e postar qualquer coisa lá dentro. Sim. E hoje tem muitos gurus da pecuária, cara, que ensinam muita coisa errada. Concordo. Entendeu? Sim. Então, assim, tem muitos gurus que são pecuaristas e que não são da formação da pecuária, mas que entendem demais. Tem gente que está aí já há muito tempo na internet que entende demais de pecuária, mas tem muita gente que entra, cara, e ensina muita coisa errada. Então tem sim que ser feita uma curadoria, tem que correr atrás de profissionais que, se você for buscar isso na internet, né, estudar pela internet, buscar profissionais que já têm aí resultados, gente que já está há um tempo já aí na internet. Cara, sacanagem, quebrei você agora, né? Não, tá não, mas isso aí é tranquilo, cara, porque assim, ó, eu concordo 100%, até acho que eu sei de quem que está falando, porque tem muita coisa pronta que é vendida que não é pronta, né? Você tem que levar um nível de raciocínio. Então, a internet, ela só é uma extensão do que eu sempre vivi, porque eu também fui para a parte de consultoria, então a minha base não é a internet, a minha base, ela é o campo, ela é transformando fazendas mesmo, então tanto a minha quanto a de várias fazendas que eu prestei consultoria, então assim, a base vem assim como você, de fora para dentro, porque a internet só é real o que você realmente vive. Exato. Porque se você pegar uma fórmula pronta e vender uma fórmula pronta, meu amigo, isso aqui vai dar certo para quem se adequa a isso aqui. Para quem não se adequa, cara, não dá certo. Uma coisa que eu bato muito e falo, cara, na minha cabeça não existe vender fórmula pronta. Principalmente, por exemplo, vou vender um proteinado. Cara, pega essa fórmula pronta e vende para todo mundo. Cara, isso para mim não existe. Você vende isso não, né? De jeito nenhum. Não tem como. Eu sou do mesmo argumento que você, inclusive. Porque eu lido com muitas pessoas que vêm de profissionais que vendem fórmula pronta. Sim. E que acabam quebrando a cara. Não porque a fórmula pronta é ruim. Pode ter dado certo num determinado contexto. Sim. Mas, cara, pra você ter noção, hoje, quando eu vendo uma fórmula pela internet mesmo, eu entrego ela de 1 semana a 15 dias depois. Sim. Por quê? Porque eu encho o cara de pergunta, mexo para ele fazer cotação, porque não é só a fórmula. Eu acho que você deve viver isso também. Sim. Não é só a fórmula, Daniel. Sim. É o que o cara tem na região. Eu tenho que fazer a fórmula valer a pena para ele. E às vezes o cara está fazendo cotação num lugar que não tem nada a ver, um lugar que está vendendo no varejo para ele um farelo de soja ensacado por quase o dobro do preço que ele conseguia num fornecedor, se ele tiver a condição de armazenar corretamente isso. Entendeu? Hoje, uma das coisas que mais viabiliza dentro de uma fazenda é a mistura de produtos, que eu também sou contra se for feito de qualquer jeito, mas o que mais viabiliza na fazenda é o cara ter um local para armazenar milho.
tira uma grande diferença de um cara que está pagando quase R$2 no milho para um cara que está pagando pouco menos de R$1 no milho. Por quê? Tem sazonalidade, tem volume que você compra. Hoje eu tenho clientes pequenos que compram milho pro ano inteiro. Perfeito. E aí, se eles encontrar a janela certa de comprar, eu vendo a formulação para ele, mas orientando, ó, janela boa de comprar aqui, para comprar milho, e você pega milho, a sua região é uma região muito boa, por exemplo, de casquinha de soja, espera dar uma época boa e compra casquinha de soja, porque vai complementar bem o seu sistema. Você precisa de um concentrado proteico, vai nesse. Faz uma cotação para mim na sua região de caroço de algodão, de farelo de soja, de DDG, e vê para mim o que está melhor. Aproveita, faz torta também, que é o mesmo fornecedor do caroço. E aí a gente faz essa busca, né, ali dentro da região, até chegar num denominador comum para uma produtividade. Qual é a melhor fonte de proteína, qual é a melhor fonte de energia. Acertou na compra com formulação certa, você consegue ter um consumo ajustado, aí vai dar certo. E outra, por que a fórmula pronta não dá certo, cara? Núcleo é muito particular das empresas. Exatamente. Núcleo é muito particular. Hoje eu não monto uma fórmula se o cara não me mandar qual é o núcleo, o nível de né? garantia do núcleo, como, né? Não tem como. Para eu poder imputar no programa e para eu poder fazer a formulação. Aí sim roda. Essa semana mesmo recebi de um cliente uma formulação, ele está usando o núcleo com 10 gramas de fósforo. E como é que eu vou fazer Tava ficando muito caro, inclusão muito alta de núcleo na dieta. Dieta tá ficando muito caro. Eu falei, cara, seu núcleo... Dani, mas eu gosto de comprar esse aí porque ele é o mais barato. Mas não serve. Aí que tá o problema. Aí que tá o problema. Por quê? O custo final da dieta vai ficar mais caro. Então assim, cara, é loucura. Neto, mudando um pouquinho de assunto, como é que foi você ir para uma região com seu pai que ainda não tem a mídia tão expressa? E Neto, mudando de assunto, cara, como que foi para você ir para uma região que ainda não era tão desenvolvida ainda, assim, a pecuária, e crescer esse desenvolvimento técnico junto com seu pai nessa região? Como que foi? Cara, principal de tudo a gente percebeu tanto que ajudar o produtor rural a resolver um problema dentro da propriedade dele é delicado. Sim. Isso foi o que mais me ajudou a crescer lá dentro. Por quê? Rondônia, quando meu pai chegou, é aquela história, quando meu pai chegou era tudo mato, mas quando eu cheguei já tinha muito profissional no mercado. E eu percebi o quê? Não era o profissional, o profissional concorrente seu ali não era o problema. O problema era os profissional ruim de atendimento e que não sabia o que estava falando. Queima o mercado. Queima o mercado, queima muito o mercado e às vezes deixa o produtor rural pé atrás com o consultor. Já tive um consultor aqui na minha fazenda, o cara não é bom, o cara não é isso, não é aquilo. Então assim, como que foi isso? A gente sempre encontra problema de produtor rural para discutir, mas o produtor rural, uma coisa que eu aprendi muito andando junto com meu pai, mas isso eu não aprendi diretamente com meu pai. Isso eu aprendi foi na marra mesmo. O produtor rural, ele não te expõe o problema de primeira. Perfeito. Porque na visão dele, a fazenda dele é perfeita. Ou não quer expor o erro, né? Falar Exato. que ele é um ser humano que erra. Exato. Até te falo quem que me ensinou muito a aprimorar essa visão. Antônio Schacker. Fiz amizade com o Antônio Schacker há muito tempo atrás, cara, acho que uns 7 anos atrás. Ele estava migrando da terra para a Integra. E ele me trouxe uma visão muito bacana sobre o ser humano que está por trás do produtor rural. Como ler essa pessoa e como descobrir como que você pode tirar informações importantes dali. E não é tirar informações para tirar proveito, é você realmente conseguir fazer uma leitura apropriada. Você está ali como consultor, se você não conseguir extrair nada do cara, se o cara não for com a sua cara, você não consegue tirar nada dele. Sim. Teve vezes que eu abreviei a conversa com o produtor rural porque eu sabia que não ia sair nada dali. Entendeu? E aí depois, num outro momento, eu acabei conseguindo me aproximar. Então, o que eu vi dentro dessa migração enquanto eu estava indo com o meu pai para lá? Meu pai me deu acesso a muitas propriedades rurais. Né? Eu viajava com ele para muitos lugares e acabava vendo a forma dele abordar o produtor rural. Porém, não foi tudo junto com ele, porque existia uma diferença muito grande aonde ele chegava no lugar
e a expressão dele de experiente já trazia mais confiança para o produtor. Você sabe muito bem que o produtor... Ele compra confiança. Ele compra confiança. E ele bate demais nisso. Se você não souber vender a figura de que você é uma pessoa confiante de outra forma, cara, eu e você até, você é bem mais novo que eu, você deve ter passado por isso já com o produtor, de chegar o cara na sua cara e falar, um moleque desse vai querer me ensinar o quê? Você tá doido? Não vai de jeito nenhum. Bati demais nisso, já tive produtor que falou isso, inclusive, com essas palavras na minha cara. Então o que acontece? Não é querer ensinar para o produtor. E eu demorei para aprender isso. Isso foi uma transição. Isso foi um negócio que eu levei 1 ano mais ou menos para aprender, que não é querer ensinar o produtor, é querer ajudar o produtor, mas antes de mais nada, o produtor ele quer ser ouvido. Tá? Até faço uma conexão com outro assunto aqui, que é o quê? Por mais que nós, por estarmos no digital e termos aí abaixo de 40 anos, nós nos conectamos mais com essa geração que está indo para a sucessão. Perfeito. Mas a pecuária tem um problema gravíssimo e que você conhece muito bem também. O pecuarista herda tarde, demais. Hoje a média é em torno de 42 anos. Para pecuaristas, não estou dizendo outros ramos da pecuária, mas para pecuaristas é em média 42 anos. Isso se torna um problema por quê? Porque é uma fase que o produtor rural, ou ele está assumindo porque o pai faleceu, ou ele está assumindo numa fase que ele já está cansado demais de tentar pôr coisa na cabeça do pai e não dá conta. Entendeu? Então é uma fase cansada. Não é uma fase que o cara está empolgado, está com gás para botar as coisas em prática. Então, quando a gente busca fazer essa leitura, a gente tem que perceber também que por mais que você pegue uma geração mais nova, não é tão mais novo assim. Não é um cara empolgado. Às vezes você pega um ou outro que gosta de se conectar com conteúdo técnico e o cara vai. O cara ele segue as suas orientações. Lógico, isso traz uma responsabilidade maior para nós na posição de consultor, mas ele segue as suas orientações e você consegue monitorar com mais facilidade. Mas um grande desafio que eu tive nessa transição foi entrar na cabeça do produtor para conseguir pensar junto com ele, para conseguir entender o que ele está pensando, para aí depois a gente conseguir encontrar problema. Hoje, para você ter noção, Daniel, eu entro numa fazenda, teve produtor que já chegou a falar isso para mim, já chegou a perguntar, Neto, por que você não fala nada, cara? Cara, eu rodo a fazenda inteira, só fazendo pergunta, e é pergunta aberta. Faço a pergunta pro cara descrever para mim o que tem ali. E não falo nada, não dou, a não ser que é uma orientação que ela não pode ser dada em um momento separado, ela tem que ser dada ali na hora. Eu não falo nada, eu rodo, não falo nada com o produtor, vou perguntando uma coisinha aqui, perguntando da história dele, conhecendo um pouco mais. O produtor, por ser na sua maioria mais velho, gosta de ser ouvido, gosta de contar uma história, gosta de falar. Então, se você souber entrar nessa área e mostrar para ele que você está realmente ouvindo ele e não está só ligando o modo play para ele para você responder, depois quero entrar nessa parte também, você se conecta com ele. Perfeito. Então, eu rodo. Depois que termina tudo, eu sento e a gente descreve, sempre buscando não trazer mais problemas para ele. Você foi lá, tudo bem, você diagnosticou alguns problemas, mas sua ideia ajudar ele a resolver, porque a solução está dentro dele, da fazenda dele ali. Mas tem muito consultor que ele entra lá, o produtor tem um problema, ele sai com 5 e não sai com nenhuma solução. E esse é o problema, igual você falou, é um fato, contamina mercado. Já fui muito fazendo que o cara é traumatizado com o consultor. Mas mudando um pouco de assunto, como foi pra você, cara, falando de sucessão, carregar esse peso de ter um pai como referência e ser essa sucessão dele? Pesado demais isso daí. E as pessoas, quando escutam a gente falando que é pesado, acham que é frescura. E não é, e você sabe que não é. Você também passa por processo de sucessão. Cara, você ser filho de um cara que é referência na pecuária, todo mundo acha que foi fácil para você. Todo mundo acha que a função do pai foi abrir porta para você. E, cara, se meu pai abrisse uma porta para mim e eu estragasse a oportunidade, ele não abria mais nenhuma. Meu pai é orgulhoso. Meu pai é um cara que ele dentro da razão dele, o duro dele ser esse gênio da pecuária que ele é que ele tem razão na maior parte das vezes, mas ele dentro da razão dele, cara, se você mancar com ele uma vez,
é complicado você conseguir, porque quebra a confiança. Existe a confiança do pai no neto, que é o filho dele, né? Confusão isso, neto, meu nome, viu, gente? Existe a confiança do pai no filho, que o pai sempre tenta dar uma ou outra oportunidade, mas existe a confiança que pode ser quebrada do técnico altamente experiente recomendando alguém da família. Meu pai estava falando ontem isso numa roda de conversa. Uma das piores coisas que tem é recomendar a gente da família. Lógico, ele estava falando de recomendar primo, recomendar algum outro parente, assim, para um cargo, às vezes você nem conhece o parente direito, profissionalmente falando, e você recomenda e dá ruim. Então, recomendar para uma determinada coisa e você não dá certo. Então, eu sempre vivi essa pressão. Por isso, aonde eu pisava, que foi porta que ele abriu para mim, eu dava meu máximo. Mas eu dava meu máximo ainda sendo julgado. Eu já tive um técnico olhando nos meus olhos, depois da gente brigar e depois da gente fazer as pazes dentro da empresa, ele olhou nos meus olhos e falou assim: Neto, eu percebo hoje que as brigas que eu tive com você, a maior parte delas foi por inveja, porque eu sou um cara que admiro demais o seu pai. Então foi inveja que eu tinha de você, porque você está numa posição privilegiada, mas hoje eu percebo que você é o que mais apanha aqui dentro da empresa, por causa da expectativa que são criadas em cima das pessoas. E por causa que eu tinha que estar me botando para botar minha cara a tapa e mostrar para as pessoas que não é porque eu sou filho do cara que eu estava lá por causa dele. Eu tinha que estar lá por causa da minha competência. Então eu acabei construindo, cara, não somente essa, a trancos e barrancos, uma carreira bacana dentro da zootecnia, dentro da nutrição, mas também a construção de uma confiança maior em mim mesmo. Você sabe que hoje muito ser humano tem dificuldade demais. Eu conheci muita gente, não só do agro, mas de outros ramos, que desligou a câmera, cara. O cara é introvertido, o cara não tem confiança. E isso aí é um negócio que interfere demais. O cliente, seja qual ramo que a gente vai falar, ele lê isso em você. Quando você não tem confiança. E deixa eu te perguntar, que conselho que você dá para um sucessor que tem esse problema hoje? Por quê? Um pai que é muito bom no que faz, seja um bom plantador, um bom pecuarista, e ele se vê inferior e sem espaço. O que conselho que você dá para essa pessoa, para esse sucessor? Cara, primeira coisa, é um negócio até engraçado, porque isso daí quem falou para mim foi meu terapeuta que falou isso para mim. Assim, falo tranquilamente. Você, a partir do momento que casou com uma psicóloga, você vai viver fazendo terapia a vida inteira, tá? Então, psicologia passa a ser uma obrigação. Tem muita gente que, inclusive, mais chucro, que fala psicólogo é coisa de gente doida. Às vezes confunde com psiquiatra, né? Mas a questão é a seguinte: ele falou isso pra mim, eu achei muito importante. De forma figurativa, você precisa primeiro matar essa figura de que você é filho do seu pai e que tudo conecta você ao seu pai enquanto filho e enquanto pai. Então você primeiro precisa quebrar essa conexão de dependência emocional, dependência profissional, dependência em todos os aspectos do seu pai. Então a primeira coisa é quebrar isso. Então ele falava, a primeira coisa você tem que matar o seu pai na sua cabeça, para depois você construir o neto e se juntar ao seu pai de forma aditiva. Foi onde eu entrei no digital. Meu pai não tinha conexão com o digital, eu entrei no digital. Quem for nos meus conteúdos mais antigos vai ver que a maioria dos conteúdos eu trazia ele, porque ele trazia credibilidade, né? E depois eu passei construindo a minha. Mas eu primeiro precisei me desenvolver para me preparar para entrar no digital. Precisei me desenvolver enquanto consultor. Uma boa parte da minha vida eu fui consultor sem ele perto de mim, para eu poder construir, para eu poder apanhar um pouco, para eu poder não depender dele. E depois eu voltei a trabalhar com ele, que foi nessa ida minha para Rondônia. Então, enquanto eu fui professor na FASU, enquanto eu fui consultor lá, enquanto eu trabalhei nesse período que foi de 2010 até 2016, eu estava longe dele o tempo todo. Não tinha ele para me dar suporte, e isso foi importantíssimo para mim. Encontrei outros mentores, me conectei com outras pessoas e fiz as coisas do meu jeito. Até eu chegar a poder ter o ponto de sentar junto com ele, me conectar com ele de forma somos dois profissionais da área de nutrição animal, estamos aqui para discutir hoje a gente discute caso
Sim. Hoje não é mais eu fazendo pergunta e ele respondendo. Hoje eu trago casos que eu atendo, ele atende até hoje, ele atende muito a campo. Ele tem vários clientes aí espalhados no Brasil. O cara tá um coco, o cara tá com 65 anos, ele tá um coco, cara. Pai novo. Trabalha, não para. Ele já aposentou, vamos dizer assim, na carteira, né? Mas não para. O cara tá o tempo todo firme e forte. E aí isso daí traz essa... Eu acho que tem que ter essa... O conselho que eu dou é exatamente esse. Se afasta primeiro dessa dependência emocional, essa dependência de ser humano. Você não tá ali para ficar mamando nos pais. Perfeito. Então se afasta primeiro disso, quebra essa imagem primeiro, se desenvolva, pode ser próximo dele, você pode estar morando junto com ele ali, mas quebrando essa imagem, para depois você se aproximar novamente. Isso é um processo longo, isso é um processo difícil, isso é você, principalmente eu não sei se você também, o seu pai é do mesmo ramo que você? Sim. Então você sabe, isso é um processo longo, isso é um processo difícil e é um processo que a gente tem que se colocar na posição de que eu tenho que resolver isso sozinho. Resolver X, Y, Z, eu tenho que resolver isso sozinho. Concordo 100%. Então, lógico, a distância, esses 6 anos que eu fiquei longe dele, foi importante para eu poder fazer isso na prática mesmo. Mas por muito tempo, cara, eu fiquei totalmente isento das opiniões dele, até mesmo porque quando ele ia me dar opinião, ele dava opinião como pai e dava opinião como profissional, aí acabava que ferrava tudo. E deixa eu te perguntar, seu pai é um cara que ele teve 3 filhos seguindo quase que a mesma carreira dele. Sim. Então ele foi muito bem sucedido no processo de sucessão, ele conseguiu passar a mensagem. O que você acha que foi a característica mais forte, ou as características, que fez o seu pai ser um sucessor de sucesso? Ou sucedido, né? Ele não forçou a barra. Ele não falou, meus filhos, eu quero que você seja zootecnista, veterinário. Todo mundo seguiu porque viu o exemplo. Aí vamos para aqueles clichês, né? A liderança vem muito mais pelo exemplo do que pela própria tentativa de liderança ativa. Ele chegava em casa, não ficava reclamando do serviço dele. Ele era um cara que sempre estava empolgado, até hoje, né? Até hoje. Eu estava conversando com ele está com a gente ali, né, no Rio Quente. Ele chegava pra gente e falava assim: nossa, a visita que eu fiz no fulano foi boa demais. E que a gente viu isso, viu aquilo. A diferença é que eu dou consultoria para uns caras de 500 cabeças, 1000 cabeças, 1500 cabeças, e dá consultoria para uns caras de 60 mil cabeças, né? E aí ele tinha, nossa, aquele cara foi legal demais, isso assim. Aí ele ia para visitava o outro, voltava. Então ele sempre muito empolgado e sem forçar a barra para cima da gente. Desde criança ele não forçava a barra para cima da gente. Nós seguimos zootecnia, tem vídeos de nós criança e perguntava para nós: o que você quer ser quando crescer? Nem falava zootecnista direito, mas queria ser zootecnista. Então eu acho que a alegria do pai por exercer algo, e essa tradução que a minha mãe fazia de que meu pai estava ajudando pessoas. Hoje minha esposa faz a mesma coisa para os meus filhos, fala também: o papai está ajudando as pessoas, isso é importante demais. A admiração que o filho constrói pelo pai, ela é natural. Vai acontecer, seja o pai um cara de extremo sucesso, ou seja um cara afundado nas drogas. Existe aquela admiração de filho para pai. Concordo. Mas a partir do momento que você admira o que seu pai faz, aí já é outra história. Sim. Entendeu? Hoje é um negócio, cada coisa que a gente capta dos filhos da gente, falando sobre o que a gente está fazendo, da atividade. Um dia minha filha foi fazer uma coisa na escola e desenhar a profissão do pai. Papai é cientista. Nossa, eu achei bom demais aquilo, porque me fez conectar com a época de laboratório, a época de estudo, tudo, e eu achava bacana demais. Falava: não, papai hoje está ajudando outras pessoas. Então, trazer essa admiração e ver ela ser replicada nos filhos da gente é muito gratificante. Sim. Entendeu? Então, acho que é mais se conectar com a satisfação de estar fazendo uma coisa certa
que o sucesso ele vem, cara. Sim. Ele não é um negócio assim, a gente não pode forçar o sucesso. Falo porque eu já tentei e não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Quanto mais você corre atrás dele, ele não corre do você, né, cara? Não dá certo. A gente tem que fazer o nosso, fazer bem feito. Hoje, o pilar principal da minha escola é trazer para o pecuarista fazer o básico bem feito, cara. Perfeito. O método funciona, gira em cara. torno de fazer o básico bem feito. Então gira em torno de pasto. Sim. Sou especialista em pastagem e em nutrição animal. Pasto bem gerido. Hoje o pasto é o patrão da fazenda, cara. Sim. Uma nutrição bem planejada. Então, a partir do momento que você constrói uma ideia de que você está fazendo algo que é simples, mas que é efetivo, e que isso te traz satisfação e traz satisfação para todo mundo que está à sua volta, você cria um ambiente. Perfeito. Eu acho que é o ambiente, né? Perfeito. O resumo da nossa conversa é o quê? É o ambiente que faz. E falando ainda do patriarca, que conselho que você dá? Você atende muitas fazendas, já conviveu com muitas famílias fazendo sucessão. Já. O que você enxerga, cara, que é o padrão do patriarca que deu certo em passar o legado para a família? E se você tiver alguma história de um mau exemplo ou de um bom exemplo, claro que não precisa expor a pessoa, de um cara que foi bem sucedido na sucessão e um cara que foi mal. O que você enxerga pro patriarca? Olha, acho que sem trazer exemplos, porque hoje, né, a gente calculou, o Caio, meu sócio, que me ajudou a calcular isso, porque eu nunca parei para pensar nisso. Sim. Mas já visitamos mais de, não vou dizer 2.600 fazendas, mas 2.600 visitas nesses 16 anos. Sim. E isso traz mais uma noção da média do que uma noção de casos específicos. Lógico que a gente tem muitos casos bacanas específicos. Mas tem ações do pai e tem ações do filho que influenciam diretamente nisso. Ações do pai. Hoje o pecuarista herda tarde exatamente porque o pai não quer abrir mão da liderança da fazenda. Sim. Então, e muitas vezes o pai tem uma característica de não ser líder. O pai tem uma característica de ser dono da fazenda, reclamar que não tem gente boa para contratar, mas não se importa com as pessoas que estão dentro da fazenda, lembrando as palavras do Ricardo Arantes, que é um grande amigo nosso e que fala sobre isso. Sim. Se o cara estiver insatisfeito com a fazenda ou a mulher dele estiver insatisfeita com a fazenda, ele não fica. Por isso que muito produtor fala, é difícil achar e peão bom não fica. Não fica porque o ambiente não é legal. Então, a dificuldade do pai em criar um ambiente forte atrapalha o processo de sucessão. Então, o primeiro passo do pai é o mesmo conselho que eu dou para fazendas que querem intensificar, né? Começa pequeno, começa com um pedacinho de terra, intensifica lá, você vai aprender muita coisa ali. E se você errar, você vai perder pouco. Sim. Agora, o pai que quer entrar no processo de sucessão e reclama que os filhos às vezes não se importam muito com a fazenda, muitas vezes ele não cria esse ambiente favorável para os filhos entrar, que é o quê? Cara, se eu quero colocar meu filho na atividade, eu tenho que ter a cabeça aberta para deixar ele fazer alguma coisa de relevância. A maioria dos pais, eles querem que o filho faça a mesma coisa que ele, é diferente de acompanhar o processo, mas quer que os filhos sejam uma réplica deles lá dentro. Não quer essa força aditiva. Então eu penso assim, primeira coisa, cria um ambiente onde não só o filho, mas as outras pessoas da fazenda queiram estar. Traz o filho para dentro desse ambiente e tenta absorver durante, sei lá, as reuniões que faz com o pessoal da fazenda, absorver sugestões que o filho dá e aplicar ela em pequenas proporções. Porque não deixa de estar assumindo um risco. Se ele assume um risco, que seja em pequenas proporções para ele poder aplicar. Deu certo? Deu. Vamos expandir isso daqui um pouco. Então, do pai, eu acho que é isso. Quer trazer o filho para dentro? Deixa ele também fazer a parte dele, deixa ele quebrar a cabeça, deixa ele errar. E para controlar isso dentro do seu ambiente, faz isso em proporções pequenas. Tá show de bola, funciona muito bem. Muitas fazendas que eu trabalho, presto assessoria, fazem isso e o filho tem um pedacinho pequeno que ele consegue implantar as coisas dele e que hoje o filho já está trabalhando lado a lado com o pai. E pelo lado do filho, o seu pai passou por dificuldades totalmente diferentes do que você está passando. Um amigo meu de Chapada dos Guimarães, que não tem nada a ver com pecuária, falou isso para mim uma vez. Neto, você já parou para pensar quais foram as dificuldades do seu pai?
Já parou para pensar quais foram as dificuldades do seu avô? São totalmente diferentes das suas. Muitas vezes seu avô passou uma dificuldade de que na região dele tinha muito homicídio. E que era homicídio assim, do vizinho dele ali, foi por causa de briguinha besta. Sim. Às vezes uma dificuldade que seu pai passava era... Ele tinha facilidade de lidar com as pessoas, porque as pessoas tinham essa submissão natural, mas às vezes ele passava uma dificuldade de não conseguir trazer nenhum técnico de confiança lá para dentro, porque não tinha acesso. Você não tinha, era telegrama, era fax, eu lembro o pititim passando o sinal de fax para meu pai poder receber um fax. A dificuldade de comunicação fazia com que eles, para adquirir uma informação importante, tivessem que viajar 3 dias, depois voltar com 3 dias, para adquirir aquela informação que hoje você recebe no WhatsApp, que é um problema forte também, informação instantânea. E hoje o problema nosso muitas vezes está na comunicação, no excesso de ego que existe. Pessoal, às vezes o pessoal, você está conversando com um produtor rural. Eu já acompanhei um consultor que foi junto comigo para o produtor rural e ele não ouvia. Eu estava percebendo a conversa dele. Você pode perceber isso no seu dia a dia. Quando você estiver conversando com as pessoas, percebe que a maioria é desse jeito. Ele não ouvia o produtor. Ele só esperava o produtor terminar de falar para ele falar a parte dele. Então é um ego tão grande que não é construído pela cultura pessoal, é construído pela cultura de informações instantâneas, mundinho fechado no celular, celular na mão ali, a pessoa está conversando com você e está olhando para o celular. Então isso constrói uma cultura muito, muito tóxica para esse filho poder se conectar com o pai. Às vezes o filho quer trazer um monte de informação que ele viu na internet e a metade dessas informações que ele viu é porcaria. Entendeu? Então, não sei se eu consegui expressar o que a gente estava... Não, mas é isso mesmo. Porque o que acontece? O que eu enxergo sobre isso? Quando vem um jovem, ele traz informação, correta ou não, e primeiro, ele passa com emoção e não passa com uma análise técnica do que é bom e do que é ruim, dos riscos e dos ônus e dos bônus, ele passa o quê? Ele vende a emoção. E um pai que já é muito seguro, na maioria das vezes ignorante, fala, não, moço. Aí já faz o quê? Desvalida o filho. Quando ele desvalida o filho se sente desvalidado, se sente inútil, se sente menos inteligente. E aí ele faz o quê? Sente raiva do pai. Aí vai gerando um afastamento. Aí fala, não, pra que eu vou estudar? Eu vou estudar, meu pai não vai deixar eu implementar. E aí o pai ao mesmo tempo... E que muitas vezes é uma realidade, né? É uma realidade. E aí ao mesmo tempo o pai fala, como que eu vou confiar num menino desse? Sendo que ele é irresponsável. Sendo que ele sai, bebe, pega o carro, dirige. E aí o pai pega a situação e leva pro lado pessoal. E aí o filho às vezes não percebe que o problema não é profissional. É pessoal. E além dele não saber que é pessoal, ele não sabe passar e vender a ideia. E ele não passa confiança pro pai. Então o pai acusa o filho por ser irresponsável, o filho acusa o pai por não confiar nele, e cada um segue seu jogo, a fazenda segue sem ser produtiva, e rompe essa base familiar. Então, o elo familiar, obviamente, é o mais importante, mas existir esse contato de confiança de pai para filho, o pai tem que confiar que o filho vai errar e de que não vai comprometer a fazenda, é o que você colocou. E o filho tem que entender que o quê? Que ele é filho ainda do pai, ele não é o dono da fazenda. E que ele tem que ter a consciência de que ele ainda está evoluindo. Humildade. E saber posicionar com o quê? Com responsabilidade. Porque quando ele assume responsabilidade e gera um micro resultado, o pai fala, tá virando homem. Aí vai crescendo. Aí ele gera outro micro resultado, fala, tá virando homem. Ele vai colocando mais responsabilidade na mão. Então, esse jogo ele é muito minucioso, porque no dia a dia vem o ego de pai para filho, vem aquela crise de discussão, porque não consegui separar pai de patrão. Então, existe esse ponto que é um rusga muito grande dentro da fazenda. Então, conciliar isso tudo, tem casos sim, cara, que é importante uma terapia. Porque às vezes o filho tem que ter essa separação e o pai, que é o mais resistente ainda à terapia, ele tem que entender que ele tem que separar o filho do sucessor, de alguém que vai ajudar. E também da relação. Então, assim, isso é muito importante, cara. Show de bola. Você pega o que um colega, ex-colega de trabalho falou pra mim uma vez, você ter um ensino pro adulto
o ensino para o mais velho é muito mais difícil do que você ensinar. Ele até falava assim, andragogia é muito mais difícil do que pedagogia. Por quê? Porque o mais velho muitas vezes nem é questão de terapia para o mais velho. É o mais novo entender essa posição. Entender que tem que ser feita essa separação. O pai, ele está numa posição que ele já conquistou tudo que ele conquistou ali, sem precisar do fidelho baruiano na orelha dele. Só que hoje ele vive numa realidade que a margem da pecuária é menor e que se não houver intensificação, as coisas que ele fazia do jeito que ele fazia não vão funcionar. Perfeito. Então os micro resultados que você falou é uma etapa importantíssima, é uma forma do filho mostrar que pode ser melhor do que estava acontecendo antes. E que o que estava acontecendo antes é importante porque foi responsável por construir aquilo tudo. Então, cara, olha, se for parar para pensar bem, Daniel, o que nós estamos conversando aqui hoje é sobre relacionamento. Sim. Pai para filho, Sim. Relacionamento de um casamento, relacionamento de um consultor para um pecuarista. Todos eles têm que ter os dois lados abrindo mão um pouquinho para poder conseguir construir uma ideia do famoso 1 mais 1 igual a 3. Você vai construir algo maior com 2 mãos, com 4 mãos, né? Vamos dizer assim. Mesma coisa, cara. Hoje não existe um casamento se os dois não abrir mão um pouquinho. Se um abrir mão demais e o outro for egoísta, tchau, acabou, não tem relacionamento. Sim. Agora relacionamento pai para filho não tem como fazer divórcio. Entendeu? Quantas pessoas que mesmo brigando absurdamente você ouve falar do pai deserdar o filho? Quase ninguém. É quase ninguém. É uma relação que continua. Sim. É pau na cabeça e continua a relação do mesmo jeito. Consultor pode encerrar contrato. Casamento, pode divorciar. Apesar de ser pesado isso, mas pode acontecer. Agora pai para filho tem as mesmas dificuldades, só que vai continuar. Sim, e tem fazendas que eu visito. Te contar uma história pequena de um produtor que eu visitei recentemente na região ali do entorno de São Miguel do Guaporé, ali dentro de Rondônia, que o produtor estava passando por uma situação de... quando eu cheguei na fazenda dele, ele tinha recebido o diagnóstico final de um câncer já em estágio terminal. Ele ia ter aí mais 6 meses, vamos dizer. E ele veio refletir muita coisa importante para mim, cara. Refletiu o quanto ele foi realmente egoísta, porque ninguém da família dele gosta da fazenda. Os 3 filhos dele é médico e ninguém quer saber da fazenda. É uma baita fazenda, cara. Uns 400 hectares de pasto bem formado, muito bem formado. E ele virou para mim e falou assim: Neto, eu construí isso aqui para nada, porque eu só construí para mim. E eu vou acabar daqui 6 meses. Para que serve isso? E ele falou isso. Ele falou: e se eu vender é ruim também, porque como é que chama? Pessoa que vende fazenda, já me fugiu da cabeça, um corretor. Um corretor, ele vem, para ele um cara que está morrendo é ótimo. Ele vai comprar barata a fazenda. Sim. Ainda mais se tem filho não interessado. Então, ele veio refletir pro meu lado e falou: Neto, eu quero, dentro desses 6 meses, uma orientação não de como melhorar minha produção de pasto. A produção de pasto aqui está muito boa, e eu realmente falei para ele que estava muito boa, mas eu quero encontrar uma forma de aproximar minha família de novo da minha propriedade. Então foi muito mais um bate-papo pessoal do que a gente de vez em quando desempenha essa função também. Sim. Cara, eu aprendi coisa demais nessa sequência de visitas que eu fiz para esse pecuarista. Sim. Aprendi coisa demais, porque eu falo para você, desvendar a mentalidade de um cara que reconhece o egoísmo dele, mas sabe que ele construiu um egoísmo maior ainda na cabeça dos filhos, e aquela esperança dele que é minúscula de reconstruir tudo de novo, cara, aquilo dá força para ele. Se brincar vai viver até mais tempo. Sim. Entendeu? Sim. Eu disse que já tem mais de 1 ano, infelizmente ele já é falecido, mas cara, é um negócio que é uma luta de ego. É um negócio que é uma construção de uma desconstrução. Não sei se faz sentido. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Porque essa é uma definição muito grande, que é uma briga de ego. O pai não quer abrir a mentalidade de que fui eu que construí, fui eu que abri. Eu lembro quando eu fui naquele pasto e fiz aquilo. E aí aquilo para ele se torna um patrimônio emocional tão grande que é insustentável ele tirar da mão dele e colocar: vai meu filho, é sua hora de brilhar. Ele não consegue passar o bastão do ego.
Porque parece que ele vai ficar o quê? Disfuncional. Parece que ele vai perder o maior troféu da prateleira dele. Então, isso é um sinal de que ele não entendeu que o maior troféu da prateleira dele é o filho. E qual que é o maior resultado de um mentor? Não é o dele, é do mentorado. Qual que é o maior resultado de um sucessor? De um sucedido, no caso, de um patriarca. É o seu sucessor ter sucesso. Porque se o filho dele tiver sucesso, significa que ele foi um bom pai, ele foi um bom patrão, ele foi um bom empresário. Porque se o fruto dele é bom, é porque a árvore é boa. Então, isso para mim eu acho que é o grande segredo da sucessão. E às vezes a árvore, o patriarca não consegue entender que o valor dele está no fruto e não está na folha. Aí ele foca na folha bonita, ele foca no resultado dele e esquece do fruto. E posso adicionar mais um negócio que eu acho importante nisso aí que você está falando. O filho, muitas vezes, se prende tanto nessa relação difícil que tem de conseguir agregar alguma coisa no trabalho do pai, que às vezes ele constrói aquela imagem de que ele nunca vai chegar onde o pai está hoje. Perfeito. Que ele nunca vai, que o limite dele de crescimento é aonde o pai está. E ele se prende ali e realmente ele não chega lá. Só que o negócio, cara, é que o pai ele cria o filho querendo que ele seja melhor do que ele, mas muitas vezes ele não abre espaço para isso, criando essa relação de submissão, inferioridade e que vai ficar, e que muitas vezes fica, cara, por 30, 40, 50 anos. Filho velho com pai de 80 para 90 anos e que o filho tá lá do lado, ainda não ocorreu a sucessão, e eu já visitei produtor do filho de 60 e poucos anos. Não, essa decisão aí quem toma é meu pai. Cara, isso é duro, viu? É duro. Isso é duro. Imagina a vida que esse cara teve. Entendeu? Então E o principal, a hora que esse pai, que hoje deve ter os seus 90, falecer, vier a faltar, esse filho ele não sabe tomar a decisão. O pior não e quando a decisão tiver que ser dele? Ele já passou 60 anos da vida sem tomar a decisão, cara. Ele não vai conseguir ter essa responsabilidade. Já parou pra pensar nisso? Por quê? Imagina ele fazer a sucessão. Você tá louco. Não tem o que Não tem. Vai ensinar o quê? Exato. Vai ensinar o quê? Não tem o que passar pra frente. Não tem o que passar pra frente, cara. Então, a gente tá falando de uma geração que ela é mais rígida, ela é mais tradicional e que é difícil essa pessoa, primeiramente, vamos ser muito sinceros, chegar até um podcast dele porque ele fala, eu não preciso. Pra que eu vou escutar um trem desse? Você sabe, tem muita gente rígida no mercado. Fala, não, moço, eu vou querer um consultor? Você tá doido? Meu amigo, quantas cabeças que esse consultor tem? Eu tenho 60 vezes mais do que ele. Ele que tinha que vir cá aprender comigo. Se ele quiser vir aprender comigo, ele pode vir, a porta tá aberta. Então, o nível de consciência, geralmente, desse cara, é um nível de consciência muito baixo. Ele entende de técnica, ele entende de ganhar dinheiro, porque ele construiu patrimônio. Então, é difícil de você quebrar ou amolecer o coração dessa pessoa. Mas nas frestas que tem que conseguir entrar e amolecer. Mas essa é a nossa missão. Porque se esse cara não tiver a consciência, quem vai sofrer é o legado dele. É o legado dele, dali pra frente, né? E é um conselho, cara, que eu dou pra todo mundo. Pra abrir essas frestas que você falou. Ouve. Aprende a ouvir. Aprende a ouvir as pessoas. Aprende aquela lei dos... Você tem 2 ouvidos e 1 boca. Ouvir mais do que falar. Cara, ninguém quer que você visite a fazenda dele para você ficar vomitando técnica para ele. Perfeito. Não quer. O cara quer que você ouve ele. O cara quer que você reconheça qual que é o problema dele, sem salientar para ele que aquilo é um problema, mas você traz as consequências para ele. E você, as possíveis consequências, né? Sim. Mas acima de tudo, ouve. Porque é só ouvindo que você vai trazer conexão. E quando eu digo ouve, o famoso ouvir com os olhos também. Sim. Chegou na fazenda, você viu o contexto geral da fazenda. Chegou, viu que o cara tem uma foto viajando para a Alemanha, uma foto em Gramado com a família, uma foto andando de bicicleta, alguma coisa. Cara, você já tem ali ideia para se conectar com o cara.
Mas tem gente que não. Tem gente que ele entra na fazenda, o olho dele tá só no próprio umbigo. Ele nem tá olhando pro cara direito. Ele já chega querendo vender. E aí ele vomita um monte de informação. Eu já visitei produtor junto com técnico que ficou umas 5 horas, cara, falando. E não deu abertura pro produtor falar. E o produtor no final virou e falou assim: não, deve estar certo o que você tá falando, né? Você é um cara muito bom no que você faz, tal, mas eu não vou querer não, tá? E pronto. E finalizou a conversa ali. Entendeu? Então, acho que é isso. É aprender a ouvir, é o principal. O mentor é importante. Não precisa ser o seu pai o mentor. Sim. Vai ser muito importante no processo? Sim. Mas ter um mentor, seja dentro do digital, cara, nós estamos aí para isso. Nós estamos aí para ajudar nesse ponto. Entendeu? Ficar próximo dessas pessoas. Sim. Trazer hoje, cara, hoje eu descobri mentores que eu nem imaginava que fossem ser mentores por causa da dificuldade logística, dificuldade física. Hoje eu tenho uma proximidade muito bacana com o próprio Antônio Schacker, uma proximidade muito bacana com a Janaína Martuccello, grande amiga, uma pessoa fantástica, de uma experiência violenta em termos de pastagem. Uma proximidade muito boa com a Lígia Pimentel, uma grande amiga também, que, cara, ali tem um domínio sobre o mercado que é fora do normal. E várias outras pessoas, vários outros nomes que também a gente não seria justo ficar citando um ou outro aqui. A ponta do mercado, né? Quem dita as regras da pecuária hoje em dia. E conectado por internet. Sim. Conectado por internet. É um negócio que hoje... Por isso que eu falo, a internet ela te possibilita muita coisa. Abre muita porta, né, Abre muita porta. Fecha muita cabeça também, mas abre muita porta. Perfeito. Vamos lá. Então, e cara, nesse meio, assim, a gente tá falando de pais e filhos, existe um conflito geracional muito grande. Sim. E também o uso de tecnologia que, cara, é discrepante. A gente vê muitas vezes um pai que às vezes é mais velho, nem o WhatsApp não mexe direito, nem Instagram não tem. E um filho que já nasceu dentro do TikTok. Então, como é que você entende essa guerra entre gerações? Cara, realmente, a gente tem uma discrepância muito grande nas gerações, né? A gente pega uma geração que, quando foi ter contato com tecnologia, já estava bem mais velho, com 40 anos para cima já. Sim. Então não teve aquela vivência tão próxima. E uma geração que, vamos pegar ali a nossa geração mais ou menos. Eu digo por mim, eu era criança, eu vi o Windows 95, o Windows 98. Eu convivi com aquilo, mas em um tempo que era limitado a ponto de que eu tinha que me virar com o analógico. E me virava bem com o analógico. Então, essa geração que a gente pega, vamos dizer ali, a geração millennial, né? É uma geração que, nesse ponto de tecnologia, acredito ter uma boa facilidade para poder fazer essa transição com o pai. Por quê? Porque não sai empurrando tecnologia a todo custo. Essa geração, para mais jovem do que isso, teve um contato muito mais imersivo com a tecnologia e às vezes pode ter uma dificuldade maior com um pai que também não é millennial, ele está acima ali, né? Então, o que eu vejo nisso? Tudo tem que sofrer processo adaptativo. Hoje, quando eu vou inserir uma planilha numa fazenda de um cliente meu que está acostumado a mexer só no notebook, só no caderno, porque quando uma vez eu visitei um produtor que ele falava para mim que ele tinha o notebook dele, né? Por isso que eu boto essa palavra na cabeça. Mas ele anota só no caderno e às vezes não anota, né? Às vezes o cara tem na cabeça por cima quantas cabeças de gado ele tem, só isso tá bom. Não adianta eu trazer um software avançado que eu tenho que ficar imputando dados todos os dias, para eu ter relatórios que eu não vou entender porcaria nenhuma. Não adianta, porque o cara não foi adaptado para esse meio. Então hoje, qual que é a planilha que eu mais coloco dentro das fazendas? É uma planilha impressa, que depois o técnico vai avaliar o que foi feito, junta as planilhas ali e manda para o técnico. Essa planilha é a planilha de consumo, controle de consumo na fazenda. É uma coluna para escrever a data, uma para falar assim, quantos sacos eu coloquei aqui dentro? 5. E outra coluna para escrever o nome na frente. Cara, e faço média de consumo e já trago essa rotina de anotação.
A partir do momento que a gente tem uma rotina de anotação, a gente abre portas para que o gestor possa computar esses dados e ajudar você no processo de interpretação. Computar esses dados não é difícil, cara. Não é um negócio que você faça, que você tem que abrir 2 softwares e poder sair inserindo um monte de coisa. Cara, você abre um Excel, não precisa nem de uma planilha específica e coloca lá os dados, só coloca tal e faz isso uma vez por mês. Sim. E pronto, uma vez por mês você já tem um controle bacana. Faz isso por um tempo e depois vai adicionando outras coisas, outras planilhas, para depois a gente entrar com a praticidade do software. Hoje tem muito software que ele é mais intuitivo, é bacana porque você não tem que ficar inserindo muita informação, você arrasta os boizinhos de um pasto para outro e tá tudo certo. Às vezes até consegue aderir melhor a isso. Mas eu acho que a adaptação, pequenos passos. Nós já não estamos lidando com pecuária, que é um processo lento. Sim. A pecuária não é um ciclo de longo prazo. Aproveita que é de longo prazo e usa o longo prazo para inserir novos hábitos também. Perfeito. Cara, quando a gente começou a inserir em muitos clientes essas planilhas aos poucos, hoje o cliente já fecha para mim uma planilha de fluxo de caixa para eu sentar com ele e analisar qual que é o custo produtivo da fazenda dele. Perfeito. E ele faz tudo sozinho, preenche a planilha inteira sozinha. O que eu digo? Para a geração que está ali dos 50 para cima, que futuramente vai passar a fazenda para os filhos, traga coisas mais... Estou falando com o consultor ou às vezes quem está nessa geração nossa para poder conversar com os mais velhos. Traga coisas mais intuitivas. Se você é um cara bom da planilha, um cara que mexe bem com planilha, que vai atender um cliente, tenta deixar a sua planilha o mais intuitiva possível. Perfeito. Cara, a quantidade de planilhas que você abre e parece um carnaval de informação assim, eu fecho. Eu fecho a planilha e falo, cara, só me informa isso. Eu não vou procurar isso na planilha. E olha, eu que sou novo, relativamente novo, eu não tenho paciência, cara. Sim. Imagina um cara que não tem contato com planilha. Entendeu? É mais perdido, né? Então eu acho assim, começa pelo caderno mesmo, ou começa com planilhas impressas para fazer esse processo de adaptação. Eu acho que o mais novo tem que ter paciência com o mais velho e o mais velho tem que ir no que é mais confortável para ele. Não adianta a gente querer mudar a cabeça daqui. É muito mais difícil do que a gente se adaptar a uma forma de comunicar de forma mais eficiente, entendeu? Neto, a gente já caminhando para o final, cara, queria que você falasse o que você enxerga hoje, que é um dos maiores gargalos produtivos hoje nas fazendas do Brasil. Por quê? Claro que são vários, mas o que você enxerga que é o maior gargalo? Aonde que o pecuarista tem que primeiro se atentar? Cara, pasto. Perfeito. Hoje a fazenda, seja pecuarista novo, seja pecuarista que ainda não é pecuarista e vai virar pecuarista, ou seja pecuarista que já está há muito tempo no ramo. Sim. Ele tem que ter cada centímetro quadrado de área útil da fazenda dele coberta pelo capim. Perfeito. Isso, hoje, você presta consultoria em várias fazendas. Você vê pecuarista que tem aquele pasto frondoso, bonitão, aquele pasto está na altura certa de manejo, mas que está bonitão, verde na fazenda toda, reclamando de coisa superficial externa na fazenda? Não vê. Não vê. O cara está satisfeito. Isso é um fato. Tem os problemas dele? Tem. Mas se o cara tá com o pasto em dia na fazenda, ele não quer guerra com ninguém. Verdade. Por isso que eu falo para todo mundo que o pasto é o patrão da fazenda. Verdade. Então acho que o maior gargalo de todos, hoje, um método de nutrição ativa, que é a base, o pilar central da escola, a gente induz a um custo produtivo mais baixo, fazendo um uso melhor do pasto. Perfeito. Então, o manejo de pastagem praticamente é 1/4 do método é o manejo de pastagem. E o restante a gente mexe com o manejo nutricional, o manejo dos animais e vai conduzindo. Mas pasto, hoje, não é à toa que a Janaína fala que no pasto é mais barato. Sim. Não é à toa que ela traz esse jargão que já está famoso pra caramba aí, né? Sim. Também que veio de uma pessoa extremamente competente. Sim. Mas no pasto você produz uma arroba mais barata. No pasto você produz uma arroba com mais qualidade e o pasto te mostra outros gargalos. Você tem uma genética boa, se você botar num pasto bom ela vai desempenhar bem.
Você tem uma genética ruim, se você botar num pasto bom, ela vai te gerar um custo produtivo mais alto e você precisa se atentar com a genética de novo. Volto naquela ideia central que nós, quando saímos da faculdade, viu demais nos slides das palestras. Ou era 3 engrenagens ou era um tripé, né? Volto naquilo de novo. Você não constrói um tripé construindo o primeiro pé todo por completo. Constrói um pouquinho do primeiro, um pouquinho do segundo, um pouquinho do terceiro. Para quem às vezes não sabe o que é essa referência, o tripé da produção: manejo, genética e nutrição. Você vai fazer uma genética boa na fazenda, investe um pouco em genética, dá passos pequenos para você evoluir um pouquinho da nutrição e melhorar um pouquinho o seu manejo. Se você investe só em genética, você traz... O grande exemplo que eu gosto de dar é o pessoal que compra vaca de leite em Minas Gerais, no sul de Minas, e leva para Rondônia, que é um forno, e compra uma vaca holandesa ainda por cima. Chega lá, cara, a vaca, ela chega a acabar, ela morre, cara. Por conta de adaptação climática. Então o investimento ele tem que ser proporcional. Aqui investiu demais em genética, mas não vai conseguir crescer o manejo nunca. Pode botar nutrição tanto que for. Aí eu dou o exemplo. Quando eu vou dar palestra sobre o assunto, eu trago para o pessoal. Se você tem um tripé e você põe uma bola em cima desse tripé, imagina que essa bola é a produção. O que acontece se você corta um tripé desse no meio? A bola cai. Simples assim. Eu acho que o pasto junta esses 3 pontos muito bem e que ele abre os gargalos para você enxergar as outras facetas da sua fazenda, né? Perfeito. Neto, e voltando para a parte de sucessão, cara, sempre faço essa pergunta para a gente finalizar o podcast, que é o quê? Se você pudesse tirar um princípio, uma mensagem, um valor do coração do seu pai e passar direto do coração dos seus filhos, que mensagem ou que princípio que seria esse? Meu pai é um cara muito correto com as coisas que ele faz. E eu acho que isso traz a gente por um caminho que a gente sabe que é um caminho mais difícil de percorrer, mas que é um caminho que só traz satisfação. Só traz resultados gratificantes. Então, o que eu trago do meu pai hoje, o principal que eu trago do meu pai hoje é: não busca atalho. Atalho, como diz, atalho não é de Deus, né? Sim. Faça o correto, corre atrás do que é seu, porque o que é seu está guardado, e eu tenho certeza que você vai conseguir. E outra coisa, né? Isso aí foi um negócio que eu fui aprendendo com o tempo também, vendo as ações dele, né? A persistência faz com que a gente consiga chegar nesse resultado. Não significa que você vai tentar uma vez, não deu certo, você já muda de caminho. Entendeu? Porque senão você vai ficar parecendo uma barata tonta, rodando para um lado para o outro. Você precisa... Encontrou o caminho que você acha que é o certo para você? Vai só mudando as estratégias para você conseguir contornar aquelas objeções, aqueles obstáculos, e vai passando. Mas faz o certo, persiste naquilo, e não deixa a peteca cair, porque senão o negócio vira pro outro lado. Show de bola, cara. Agora uma pergunta nada a ver do que a gente falou o dia inteiro. De onde vem seu estilo, cara? Você é um cara que gosta mais de correntona, de anel, de onde que vem seu estilo? Cara, essa pergunta é uma pergunta bacana. Por quê, cara? Nossa, isso dá pano pra muita manga, é uma coisa que eu nunca falei pro meu público também. Pode arrochar. É um negócio legal. Eu venho da cultura de que, em primeiro lugar, eu sou violeiro desde criança. Então eu cresci em torno de folia de reis, em torno de ambiente muito religioso. Sempre gostei de expressar isso muito bem, mas não sou um cara que está 24 horas numa igreja. Sim. Na verdade, eu vou até menos em missa do que se deveria ir. Sim. Mas eu tenho a minha relação com Deus muito bem definida para mim. Sim. Eu entendo Deus da minha forma e eu acho que Ele se comunica comigo da forma dele também. Sou católico, sim, mas não sou extremo para nenhum lado, que eu acho que extremismo não leva para lado nenhum. Aí vem outras coisas interessantes. Eu era professor de Kung Fu, eu era faixa preta de Kung Fu, fiz 20 anos de Kung Fu, não parece, tá? Mas fui. Isso aqui veio depois de mudar para Rondônia, que a vida mudou virou de cabeça para baixo. E sempre tive uma ideia mais pro lado do menos material, mais espiritual. Isso vem muito da cultura oriental.
de que a gente tem que estar confortável do jeito que a gente é. Um cara me encontrou hoje lá no hotel e falou: "Você que é o Prado? Rapaz, achei que você era meio diferente, cara. Eu tava de bermuda, camisetão e tava de chinelo, tava de boa lá." Cara, e o pior é que não é só num clube que você vai me ver desse jeito, você vai me ver isso no dia a dia. Eu sou um cara que eu não ando trajado. Cada traje para o seu ambiente. A gente vai. Por isso que eu insisti com você que mesmo a gente estando num ambiente que a gente tem uma mesa tampando da cintura para baixo, mas eu acho que conversa com o ambiente, conversa com o que a gente vai falar. E eu acho que essa questão de trazer os princípios, não somente físicos, mas os princípios espirituais, veio dessa questão da cultura oriental. Que sempre foi, eu não sei se você já teve acesso a artes marciais em algum momento da sua vida. Fiz Krav Maga, mas 2 anos. Mas existe uma relação muito forte também com essa questão espiritual. E foi lá que eu aprendi que falar de espiritual não significa que eu estou falando de religião. Perfeito. O lado espiritual não significa que eu estou aqui conversando com você e pensando na minha alma, abraçando coqueiro, cantando chimbalaê, não é nada disso. Perfeito. O espiritual tem a ver com propósito. Perfeito. O espírito da pessoa é o que ela quer para a vida dela. E eu acho que isso, a partir do momento que a gente consegue comunicar isso com a pessoa, com um produtor rural, eu estou comunicando com você aqui, a gente já consegue entender que o buraco é mais embaixo. Que a gente precisa ter uma orientação realmente para o nosso espírito para a gente poder conseguir conduzir. E por último, um estilão que realmente é um pouco mais totalmente dissonante do que a gente veio conversando e da cultura agro, eu e a minha esposa tivemos um acesso muito forte à arte, né? Veio da arte da música, a gente se conheceu cantando e se conheceu também num grupo de dança de hip hop. Rapaz! Nós tínhamos uma companhia de dança, nós dois tínhamos lá em Uberaba. Eram coisa de 20... Ao pico nosso chegou a 25 jovens. E como a gente convivendo bastante desse lado, tem bastante jovem que vive à beira da marginalidade e que aquilo tira o cara daquela vida, entendeu? Então a gente viveu muito forte a cultura do hip hop americano. Ajudou a gente a formar a formar os nossos filhos, sem precisar ter preconceito com o agro e sem precisar o meu lado agro ter preconceito com esse lado da cultura americanizada também, né? Afinal de contas, quando eu ia para lá, cara, eu já fui para os Estados Unidos para visitar Los Angeles, que era o centro do hip hop mundial, e já fui para visitar o Texas, visitar confinamento lá também. Entendeu? Então, assim, eu não abro mão de um para entrar no outro, mas eu acho que isso traz o individual, né? Traz sua diferenciação. Exato, a identidade, vamos dizer assim. Sim. Mais interessante, porque isso aí é um negócio que eu realmente nunca tinha falado, não. Mas é bom demais, cara. Show de bola. E quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de uma diversidade muito grande, né? Sim. O que se enxerga, cara? Por que os Estados Unidos têm metade do nosso rebanho e produz 20% mais do que o Brasil? Porque eles não têm os recursos naturais que nós temos. Perfeito. A pecuária é tão boa, que o produtor rural, até fazendo errado, ele ainda ganha dinheiro. Por isso que o produtor rural brasileiro não investe em intensificação. Por quê? Porque ele tem a falsa impressão de que ele está ganhando dinheiro com a pecuária. Desculpa até entrar nesse assunto, que é um assunto a mais. Não, pode. Mas o que eu digo aqui? O produtor rural está acostumado a fazer tudo errado na fazenda, vender um lote de vaca e trocar caminhonete. Ele perde o caixa da fazenda, ele tem a falsa impressão de que está ganhando dinheiro, porque na verdade não está gerando lucro, e ele só tem isso graças à produção de pastagem. Estados Unidos não tem condição de produzir pastos categoria C3 e C4 igual a gente produz, que é alto volume de produtividade. Lá a maioria é o quê? Se você for desculpa. Lá a maioria é o quê? Se você for falar de pastagens, é pasto nativo, é invernada, é soltar os animais do confinamento para levar. Cara, quando a gente visitava o confinamento, é confinamento que fica 240 dias, que o animal entra desmamado lá e vai até o final. Sim. Porque não tem recurso natural. Sim. Lá é o símbolo do aperto faz o sapo pular. Sim. A água batendo ali embaixo faz o sapo pular. O negócio a água bate no brasileiro também? Bate, mas de forma diferente, de forma muito mais leve. O brasileiro acha que apanha. Mas a verdade é que ele está acostumado com um sistema improdutivo
que ainda gera uma paisagem bonita, um lugar legal para levar a família, sem se preocupar se a fazenda dá dinheiro ou não. Quem que procura consultoria? Quem já percebe depois de muitos anos que já está há praticamente uma década botando dinheiro na fazenda e não tirando nada. Agora eu quero que a minha fazenda vire uma empresa. Cara, primeiro a gente precisa desconstruir sua cabeça, para depois a gente conseguir fazer essa fazenda dar dinheiro. Então acho que é isso. Estados Unidos hoje só é referência no que é porque eles têm escassez de recurso. Perfeito. O que não é ruim. Desenvolve muita pesquisa massa que inclusive a gente aplica muita coisa. Sim. Mas eles investem porque eles sabem que se não investir é igual a nossa agricultura. Se não investir é prejuízo na certa. Lá, se eles não investir, é prejuízo na certa. O funcionário de um confinamento é muito mais bem pago do que a média dos cargos intelectuais que você tem na região. É gestor de peão, cara. Gestor que o cara que faz as trocas de turno dos peões, que é uma cacetada de peão trabalhando, ganhando $5.000 lá. Eles valorizam a mão de obra deles. Então os caras têm prazer de trabalhar nesses lugares. Entendeu? Então acho que a escassez de recursos levou eles a aproveitar melhor o recurso deles. Perfeito, cara. Netão, obrigado. Prazer de verdade te receber aqui. Cara, que bom. Então, bate-papo muito bom. Muito bom. Show de bola. Companheiro, você que está aí do outro lado, faz um serviço para você e para outro sucessor. Manda esse vídeo para ele, segue a nossa página, compartilha esse vídeo, ativa o sininho aí, porque todo vídeo aqui vai fazer sentido para você e para a sua vida daqui para frente, beleza? Então, tamo junto, um abraço, uma honra finalizar mais um Agro Sessão, hoje com o Neto Prado. Um abraço e bora pro mundo.